Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa explanação sobre o G2 ou DI ou DGI, né, Direção Geral de Inteligência de Cuba, que é um dos melhores serviços de inteligência da América Latina, se não for o melhor. Eu costumo dizer o seguinte: se o G2 tivesse a verba que a CIA americana tem, não sei o que eles fariam, porque com pouco dinheiro, né, uma estrutura rudimentar, mas muita cabeça e um pessoal muito motivado, eles fizeram um estrago tremendo nos Estados Unidos, conforme eu vou mostrar para vocês nesse segundo episódio. Acompanhe conosco. Esse é o Hotel Nacional em Cuba, um dos diversos pontos turísticos cubanos, né, que sofreram atentados à bomba perpetrados por guerrilheiros anticastristas que tinham sua base nos Estados Unidos. E é aqui que começa a nossa história. Os rebeldes anticastristas que estavam baseados nos Estados Unidos, principalmente no estado da Flórida, eles começaram a fazer uma série de atentados e ataques a Cuba. Então, atentados à bomba em hotéis, metralhamento de praias, aviões que sobrevoavam Cuba jogando folhetos, incitando o povo à rebelião e até jogando pragas nas lavouras cubanas. O governo de Cuba ficou muito preocupado porque depois da queda da União Soviética no início dos anos 1990, uma das maiores fontes de receita, né, do PIB cubano era o turismo. Se esses ataques continuassem, ia afugentar os turistas estrangeiros, até porque um turista italiano morreu num desses atentados à bomba. Foi aí que o G2 entrou em ação. O Serviço de Inteligência montou uma operação que recebeu o nome de Rede Vespa, que seria uma equipe de 14 agentes, né, 12 homens e 2 mulheres, que se infiltrariam nas 41 organizações anticastristas que existiam na Flórida, nos Estados Unidos. Um dos líderes de uma dessas organizações anticastristas, né, ele colocou o seguinte, que os turistas tinham que entender que é mais seguro fazer turismo na Bósnia-Herzegovina, que estava em guerra na época, do que em Cuba. Eles perpetraram 127 ataques contra, né, o território de Cuba. Isso precisava ser separado de qualquer forma. Então o que acontece? Essa rede se infiltrou nas organizações e eles começaram, um deles até atuou como piloto lá. Eles começaram a levantar informações, levantar os voos, tá? Levantar quem eram os envolvidos, quando seriam os ataques e passavam todas essas informações para Cuba. Agora, não era fácil você infiltrar essas organizações anticastristas, porque todo mundo se conhecia, era gente, né, da comunidade cubana e da Flórida que estava lá há 30 anos, aí, todo mundo se conhecia, então não era fácil. Você precisava montar, para infiltrar um agente que veio de Cuba, você precisava montar uma operação de deception, né, uma operação de engano, de logo. Então o que eles faziam? Eles criavam realmente um desertor. Teve um caso de um piloto cubano, né, ele aparentemente ele era veterano da guerra de Angola, esse que aparece na foto aí, ele teria roubado um avião no aeroporto cubano e voou até a Flórida e se entregou às autoridades americanas. Então a história dele era, nem a família sabia, nem a família em Cuba sabia que ele era um agente do G2. Né? Ele se passou, todo mundo condenou ele em Cuba, que ele era um desertor, etc. Na verdade ele era considerado um herói pelo serviço secreto cubano, mas a operação foi escondida da família dele por vários anos aí, enquanto ele operava secretamente. A partir do momento que ele pousa nos Estados Unidos com um avião roubado de Cuba, ele ganha imediatamente a confiança, né, dessas organizações anticastristas. Ninguém desconfiou que poderia ser uma operação de deception. Então os cubanos mostram que aprenderam muito bem com os soviéticos, né, no jogo de se montar um agente duplo aí. O que acontece? Esses caras, eles operaram por quase 10 anos. Né? A Rede Vespa operou por quase 10 anos nos Estados Unidos. E eles vão passando todo tipo de informação para o serviço de inteligência cubano em Havana.
Uma operação de deception, nós já fizemos alguns vídeos aqui no Canote da Guerra, é uma das mais difíceis de se montar por um serviço secreto. Por quê? A história, ela precisa ser convincente, ela vai exigir um enorme sacrifício do operador, do agente que vai se infiltrar. Porque nesse caso da infiltração do piloto que roubou a aeronave, minha família sabia. Então foi um problema social enorme para a família dele. A família sofreu muito em Cuba, mas é necessário, tá? E assim, é uma prova de que esses agentes cubanos eram muito motivados, porque ele colocou a operação, né, na frente da própria família. Depois eles acabaram repatriando a família para os Estados Unidos, né? Mas é muito complicado. Montar uma operação de deception é um trabalho assim que só os melhores serviços de inteligência conseguem fazer. E essa operação da Rede Vespa de Cuba, que operou nos Estados Unidos, é uma prova, até pelo tempo que eles operaram, porque normalmente uma rede não dura muito tempo. Essa daí durou quase uma década, né? Até o FBI conseguir esbaratá-la em 1998. Eles operaram quase uma década. Mas teve um caso que realmente, né, mostrou a qualidade das informações que a Rede Vespa enviava para a Havana. Vamos ver qual foi. Em 24 de fevereiro de 1996, né, um MiG-29UB da Força Aérea de Cuba derrubou duas aeronaves Cessna 337 da organização anticastrista, né, baseada nos Estados Unidos, Irmãos para o Resgate. Esses aviões estavam aí sobrevoando, né, o espaço aéreo cubano, e as informações das suas rotas, altitudes, etc., foram passadas à Força Aérea de Cuba através da Rede Vespa, que estava atuando na Flórida. Bom, a Rede WASP se comunicava com a Havana através de estações de números, que são estações de números, são emissoras de rádio de ondas curtas, né, que eles transmitem uma série de números aí, o pessoal tem umas tabelas de códigos aí, conseguem decifrar as comunicações. Um dos maiores méritos da Rede WASP foi ter durado tanto tempo, durou quase 10 anos. Né? E o que acontece? Normalmente, uma rede de inteligência, o período dela, uma rede de espionagem, a vida útil é questão de meses. Dificilmente passa disso. Os cubanos conseguiram operar lá por 10 anos. A gente tem que olhar que a vigilância do FBI em cima dessa comunidade era muito grande. Havia muitos informantes aí, principalmente porque eles sabiam que alguns desses rebeldes anticastristas financiavam as suas operações, né, terroristas através do tráfico de drogas, né, com ligações aí com traficantes da América Central. Traziam drogas de aeronaves, com aeronaves para a Flórida. Era uma triangulação. Né? Talvez os dois lados tivessem usado isso. Há quem diga aí que o regime de Cuba, eles têm participação aí no tráfico de drogas. É bem provável. É bem provável que os dois lados tenham usado essa triangulação. A gente lembra que a CIA usou isso também no caso do escândalo Irã-Contras, né, que eu já fiz aqui um vídeo no Canote da Guerra. Agora, uma das coisas mais difíceis de fazer nessa rede, né, é selecionar o controlador, né, que os israelenses chamam de CATSA, né, que é o sujeito que estabelece as missões dos agentes, fica encarregado de transmitir as informações para a central. No caso da Rede Vespa, o controlador era o Gerardo Hernández, né, ele que era o responsável por toda a rede. A seleção do CATSA é complicadíssimo. O Mossad, por exemplo, nos anos 70, ele tinha pouquíssimos CATSAs. Pouquíssimos, porque é uma atividade assim que o sujeito tem que ter uma capacidade, né, administrativa, operacional, de descrição muito grande. Uma das coisas mais difíceis de você formar num serviço de inteligência são os controladores que operam clandestinamente no estrangeiro ou que controlam agentes clandestinos no estrangeiro. É preciso lembrar também que a Rede Vespa não foi montada do nada, né? Os cubanos levaram 2 anos só para fazer a infiltração dos agentes na Flórida. Levaram 2 anos.
filtrando gente, conectando, estabelecendo esse pessoal, etc. A rede começa aí mais ou menos em 1990, ela está pronta em 1992 que ela começa efetivamente a operar. Nesse período eles efetuaram mais de 30 prisões, né? 30 prisões em Cuba. Eles rastreavam o pessoal que ia fazer atentados em Cuba. Quando essa turma chegava lá, a polícia cubana já tinha todas as informações e acabava prendendo esse pessoal. Agora, uma informação deliciosa, né, nessa história toda é que o colombiano, que foi Prêmio Nobel de Literatura, né, o Gabriel Garcia Marques, autor de 100 Anos de Solidão e outros livros maravilhosos aí, ele era o pombo-correio entre o Fidel Castro e a administração Bill Clinton. Por quê? Não havia um canal de comunicações oficial entre Cuba e os Estados Unidos, mas o Fidel precisava, de uma certa forma, fazer com que algumas informações chegassem ao governo americano. E o Gabriel Garcia Marques, ele indiretamente participava, né, das atividades da Rede Vespa, porque ele foi a ligação com o presidente Bill Clinton e provavelmente ele relatou ao Clinton as atividades terroristas, né, que os agentes, essas organizações anticastristas perpetravam contra Cuba através de Miami. Até que chegou uma hora que o FBI foi autorizado a ir para Cuba receber do serviço de inteligência cubano todas as informações que eles tinham dessas redes anticastristas. Aí depois eles fizeram, desbarataram, prenderam muita gente das redes. Mas talvez tenham sido essas mesmas informações passadas pelo governo cubano, né, que facilitaram aí a prisão que acabou ocasionando a derrubada da Rede Vespa. Mas o fato é o seguinte, né, uma vez que o FBI começou a dar em cima dos movimentos anticastristas, a Rede Vespa já não tinha mais sentido em existir. A Rede WASP foi desbaratada pelo FBI em 1998. Os integrantes que foram presos, né, os 5 deles que se tornaram heróis em Cuba, cumpriram longas sentenças de prisão, mas aos poucos foram sendo libertados, né, e trocados por americanos que estavam presos em Cuba, de maneira que todos eles acabaram retornando ao seu país. Mas esse não foi o único golpe que o serviço de inteligência cubano efetuou dentro dos Estados Unidos. Teve um mais secreto e mais prejudicial às atividades americanas. Vamos ver qual é. O nome dessa moça é Ana Montes. Ela nasceu em Marsella, na França, em 1957. O pai dela era médico do exército dos Estados Unidos e ela foi morar, né, nos Estados Unidos. Em 1985, ela se empregou na Agência de Inteligência de Defesa, que é uma espécie de serviço de inteligência militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, mais ou menos equivalente ao GRU russo. E ela trabalhou muito tempo ali. Só que o que acontece é o seguinte: provavelmente ela tinha sido recrutada, né, como agente cubana nos seus tempos de estudante. O fato é que ela passou muitas informações para Cuba. A Montes tinha um longo histórico, né, de uma família que trabalhava para o governo dos Estados Unidos. Além do pai, que foi médico, o irmão e a irmã dela trabalhavam para o FBI, e ela teve um namorado também, né, que era especializado em inteligência cubana no Pentágono. O fato é que é o seguinte: a Montes se junta ao DIA, né, e ela começa a trabalhar como especialista em informações cubanas. Acontece um caso interessante aí, né, em El Salvador, que ela visitou uma base que era operada pelas Forças Especiais dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, essa base foi atacada, né, pela Frente Farabundo Marte, e um militar americano, né, o sargento Gregory Fronius, um boina verde, ele morreu nesse ataque. Ela foi presa pouco tempo depois do 11 de setembro, né, em 21 de setembro de 2001. Né? E o pessoal que prendeu, ela alegou que não queriam que ela tivesse acesso a informações aí sobre a futura invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão em decorrência dos ataques aí de Osama Bin Laden às Torres Gêmeas de Nova York. Isso quer dizer, se for verdade, que eles já estavam de olho nela há bastante tempo. O fato é que a Montes
ela passou muitas informações, tá, para o G2 cubano. Nesse ponto é interessante fazer um parênteses, né? Tem alguns investigadores que acham que a Montes não era exceção, ela era a regra. Eles acreditam que o G2 ou outros serviços, né, de outros países infiltraram diversas agências americanas. É bastante provável que nos anos, né, por vir ainda, muitos espiões ou agentes adormecidos acabem aparecendo, porque a espionagem ela é muito dinâmica. E outra coisa, não é porque você derruba uma rede que não existe outra operando em paralelo, porque um dos segredos da espionagem é a compartimentação da informação. Uma rede opera sem saber da outra, nem sabe que outra rede existe. E dificilmente quem sabe, né, da existência dessas duas redes vai ser exposto a campo. Então, provavelmente, eles desconfiam que há mais Anas Montes da vida aí, infiltradas nos serviços, nos diversos serviços aí do governo americano. Ela foi condenada, ela se declarou culpada, poderia pegar uma pena de morte, mas na verdade ela foi condenada a 25 anos de cadeia, deve ser solta se tudo der certo, agora em janeiro de 2023. A Montes, sem dúvida, foi um dos maiores golpes de espionagem que o G2 deu, né, no governo americano, mas não foi o único. O nome desse senhor é Kendall Myers. Ele nasceu em 1937, né, e em 2010 ele ganhou uma condenação à prisão perpétua por ter espionado para Cuba por 30 anos. O Kendall trabalhava no Departamento de Estado. A esposa dele, que também é bem idosa, né, a Gwendolyn, ela foi condenada a 81 meses de cadeia. Atualmente, Walter Kendall cumpre prisão perpétua numa penitenciária de segurança máxima no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Há quem diga que o Kendall chegou até a se encontrar com o Fidel Castro. O Fidel, quando ele foi condenado, negou tudo, né? Os governos sempre negam, né, a ligação com os espiões. Mas numa mensagem enigmática, o Fidel disse o seguinte, que se ele realmente espionou para Cuba, ele merece ser elogiado. Bom, é uma coisa padrão, né? Quando o pessoal da rede WASP, a rede Vespa, foi preso nos Estados Unidos, o governo cubano eles esperaram 3 anos para admitir, né, que eles trabalhavam para o serviço de inteligência. O governo cubano só admitiu o caso em 2001. Esses 3 casos que eu citei aqui são os mais famosos. Provavelmente existem outros casos nos Estados Unidos ou em outros países que nós ainda não sabemos. Mas na sequência desse vídeo, nós vamos tratar do golpe mais importante da história dos serviços de inteligência de Cuba, que foi quando eles se associaram ao regime de Hugo Chávez na Venezuela. Então, gente, mas eu quero deixar para vocês uma dica de leitura, que é esse artigo aqui do velho general, O Golpe de Mestre da Inteligência Cubana na Venezuela. Esse artigo é soberbo, tá? E foi uma das fontes de inspiração para essa série de vídeos do canal Arte da Guerra. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse artigo do blog Velho General do Albert Caballé. Então, vamos aguardar aí o próximo vídeo. Eu vou deixar vocês umas indicações de leitura para vocês entenderem aí, né, esse verdadeiro prodígio que são os serviços de inteligência e segurança de Cuba. Bom, pessoal, preciso indicar 2 livros para vocês que são muito importantes aí, né, sobre a atuação dos serviços de inteligência de Cuba. Um é esse aqui, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né, do Fernando Moraes, que em parte inspirou o filme WASP, Rede de Espiões. Muito bom, fala dos espiões cubanos que se infiltraram, né, nas organizações anticastristas nos Estados Unidos. E outro também que é A Vida Secreta de Fidel, né, do Tenente Coronel Juan Reinaldo Sánchez. Ele foi guarda-costas do Fidel durante muitos anos e dá aspectos interessantíssimos, né, tanto dos serviços de segurança cubanos quanto
da contra-inteligência, da formação dos agentes e de como o Fidel era protegido e algumas passagens da vida do Fidel Castro, que é um personagem interessantíssimo de ser estudado. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos da Amazon, que se encontra aqui na descrição, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.